Você já ouviu falar de síndrome do intestino irritável? Eu sou a Lana Mello, sou nutricionista de saúde gastrointestinal e esse é o primeiro vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto. Então, se você gosta, se interessa por assuntos como esse, já se inscreve aqui no canal que eu pretendo fazer mais vídeo falando sobre esse assunto. Estima-se que 10 a 15% da população mundial tenha intestino irritável. E esse índice aqui no Brasil é de mais ou menos 20%, sendo o maior índice do mundo. Cada vez mais a gente está ouvindo falar de intestino irritável, de pessoas que estão tendo o diagnóstico de intestino irritável, e isso costuma causar muitas dúvidas. Então vamos lá, o que é a síndrome do intestino irritável? É uma disfunção do eixo intestino e cérebro, que pode ter uma alteração no sistema nervoso central e afetar a função do intestino. Sim, nós temos uma comunicação do nosso cérebro com o nosso intestino e vice-versa. E existem 4 subtipos de síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável com predominância de constipação, síndrome do intestino irritável com predominância de diarreia, síndrome do intestino irritável mista, que a pessoa tem tanto alternância de às vezes na mesma evacuação, alternância ali da consistência de fezes, como também em diferentes dias. Síndrome do intestino irritável não definida, que é quando a gente não tem um padrão bem definido dessas fezes. Deu para entender que tem uma alteração ali no funcionamento do intestino. Como que é feito o diagnóstico de síndrome do intestino irritável? Não existe um exame específico para fazer esse diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é feito por exclusão. Quando o paciente apresenta alguns sintomas, isso vai ser investigado. Então, vai ser descartada a possibilidade ali dele ter uma intolerância, uma alergia alimentar, uma doença inflamatória intestinal. Então, descartadas essas possibilidades, junto com a sintomatologia, o médico vai chegar no diagnóstico de síndrome do intestino irritável. E para fazer isso, o médico vai usar os critérios que a gente chama critérios de Roma 4, onde existem algumas características que precisam existir para diagnosticar o paciente com síndrome do intestino irritável. Isso, claro, depois de terem sido descartadas essas outras possibilidades. Uma característica muito importante da síndrome do intestino irritável que precisa existir para fazer esse diagnóstico é a presença da dor abdominal. Essa dor ela precisa estar acontecendo pelo menos uma vez por semana, há pelo menos 3 meses, e esses sintomas precisam ter sido iniciados há pelo menos 6 meses. Essa característica da dor precisa estar associada a 2 ou mais desses fatores que eu vou falar agora. A primeira delas, dor relacionada ao ato de evacuar. Então, se a pessoa antes de evacuar sente dor, ou mesmo depois que evacua, tem pacientes que relatam isso, que depois que evacuam sente uma dor ali abdominal ou mesmo intestinal. Mudança na frequência das evacuações. Então, você tinha um determinado padrão de frequência, evacuava todos os dias ou evacuava 2 vezes por dia, e isso começou a mudar. Então, diminuiu muito ou aumentou muito, ou ali durante o dia isso também mudou, né? Não só durante os dias. Então, teve uma mudança ali na frequência de evacuação. Além disso, também a mudança na consistência, na forma das suas fezes. Então, a mesma coisa, você tinha um padrão ali do formato de fezes e isso alterou, seja para fezes mais ressecadas ou para fezes mais amolecidas, diarreia, houve uma alteração desse padrão das suas fezes. Então, a dor abdominal precisa estar associada a 2 ou mais desses fatores que eu falei para que esse diagnóstico seja feito. Lembra que eu falei que outras condições ali precisam ser descartadas para o médico pensar na possibilidade do intestino irritável? Como que o médico vai fazer isso? Ele vai solicitar exames, porque existem condições ali da saúde gastrointestinal que a gente consegue descobrir através de exames. E além disso, existem alguns sinais importantes também, que se esses sinais existirem, a gente vai pensar sim nas outras possibilidades. Uma coisa que eu sempre costumo perguntar para o paciente ali na rotina de consultório, até no questionário pré-consulta que eu aplico com o paciente, é perguntar se tem presença de sangue nas fezes. Então, tanto aquele sangue vivo, que pode surgir ali do final do trato digestivo, ou mesmo a presença de sangue oculto, que a gente não consegue ver ali a olho nu, que a gente precisa pedir um exame para saber se tem sangue oculto nessas fezes, porque aí a gente já pode pensar em outras possibilidades, porque a síndrome do intestino irritável é quando não acontece nada físico ali no seu intestino, então você não vai ter, por exemplo, uma lesão de intestino como acontece na doença inflamatória intestinal, então isso vai precisar ser investigado mais a fundo. Outras coisas que a gente precisa se atentar, se existe casos de câncer coloretal na família dessa pessoa, se existe casos de doença inflamatória intestinal, se nos exames desse paciente consta uma anemia por deficiência de ferro. Então, são fatores, alguns dos fatores importantes também que a gente precisa
analisar para poder pensar sim que podem ser outras coisas que não a síndrome do intestino irritável. Síndrome do intestino irritável, ela não tem cura. E tem muita gente que ouve isso e às vezes fica apavorado. Mas ela não tem cura, mas tem tratamento. E como que funciona esse tratamento? Eu falo que são 3 pilares, né? O tratamento médico, sim, porque para fazer esse diagnóstico, quem vai fazer esse diagnóstico é sempre o médico. Claro que se o paciente chega até o nutricionista, que é o meu caso, eu sou nutricionista, ele chega na consulta antes para mim de passar com o gastro, eu vou reunir essas informações, alguns exames eu posso solicitar e a partir dali eu encaminho ele para o gastro, tá? Mas o tratamento médico é importante, alguns pacientes vão precisar de medicação, outros não, isso precisa ser avaliado. Além do tratamento médico, o tratamento alimentar, ele é essencial para que esse paciente tenha uma boa qualidade de vida, que é inclusive um tratamento bem específico. Então, se você se interessa por esse assunto, quer saber como funciona esse tratamento, deixa aqui nos comentários que depois eu faço um vídeo falando exatamente como funciona o tratamento alimentar para intestino irritado. Além do tratamento alimentar e médico, a gente precisa pensar também no tratamento psicológico, no emocional dessa pessoa. Por quê? A síndrome do intestino irritável, ela é uma disfunção do eixo intestino-cérebro. Então, para muitas pessoas, um grande gatilho para desenvolver uma crise de intestino irritado, é justamente a parte do emocional. Tem pessoas que às vezes estão super bem, estão fazendo tratamento médico, nutricional perfeitamente, mas acontece alguma coisa ali que abala o emocional dessa pessoa, isso é motivo para que ele tenha crise. Então, claro, né, fazer terapia, ou mesmo para pacientes que às vezes não têm condição de fazer uma terapia, a gente precisa pensar em alternativas, mesmo técnicas ali de respiração, de meditação, que a gente possa trabalhar para que a mente dessa pessoa fique mais tranquila, mais calma, para que isso não afete o funcionamento intestinal. Qual é a causa do intestino irritável? Por que as pessoas desenvolvem isso? A gente não sabe hoje em dia qual que é a causa exata para isso acontecer. O que a gente sabe é que existe sim uma predisposição genética. Então, se você tiver uma predisposição genética e tiver um gatilho ali importante, você pode começar a desenvolver intestino irritável. E esses fatores podem ser vários, inclusive, por exemplo, uma infecção bacteriana. Você tinha uma vida normal, tudo certo, o intestino funcionava bem, você comeu alguma coisa ali que acabou desenvolvendo uma infecção bacteriana e isso pode ter sido um estopim ali para desenvolver o intestino irritado. Ou mesmo fatores emocionais, também já vi acontecer na prática, pessoas que tinham o intestino que funcionava bem, tudo normal, vida normal, intestino saudável, e a partir de algo que abalou muito o emocional desse paciente, ele começou a ter alterações ali do funcionamento intestinal e posteriormente descobriu que tinha síndrome do intestino irritável. Uma desbiose não tratada, uma intolerância alimentar, isso podem ser motivos também para que você desenvolva a síndrome do intestino irritável, caso você tenha essa predisposição genética. E aí a gente entra meio que naquela história, sabe, de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque acontece isso, pessoas com síndrome do intestino irritável, comum que essas pessoas tenham intolerância à lactose, muitos pacientes meus que têm intestino irritável têm intolerância à lactose, sensibilidades alimentares ou mesmo desbiose. Então a gente não sabe se por conta do intestino irritável e essa alteração dessa função intestinal ficou mais fácil que ela desenvolvesse essa intolerância, essa desbiose, ou se por conta de uma desbiose não tratada, de uma intolerância à lactose, que a pessoa consome alimentos lácteos mesmo sabendo que tem intolerância à lactose, ela tornou aquele intestino mais sensível e facilitou o aparecimento de intestino irritável. Então a gente não sabe o que veio primeiro, né, o ovo ou a galinha, mas que isso pode sim ter uma relação. Essas são algumas características da síndrome do intestino irritável. E se você gostou desse assunto, gostou desse vídeo, tem dúvidas, deixa suas dúvidas aqui, quem sabe eu consigo te ajudar. Deixa o seu like nesse vídeo para que esse conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.